relações é importante a gente interagir também, para saber, né? Me deixa saber se está sendo bênção na tua vida. Quero me conectar mais com cada um de vocês, tá? Então vamos lá, gente. Começamos hoje nossa segunda aula, né, do nosso curso gratuito. Essa segunda aula tem o objetivo de falar um pouquinho sobre como, né? Como fazer dinheiro com propósito, ajudando pessoas, impactando o mundo, ainda que o mundo de cada vez. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos que vamos, gente. Quem está na área aí, dá uma no chat para saber. Eu vou falar sobre esse tema. Bom dia, galera. Como está ela? Me fala aí como é que está o meu áudio de 0 a 10. 10. Legal. Então vamos lá, gente, né? Quero começar já com tudo, até por conta do tempo. Um probleminha técnico aqui para começar. Então, esse treinamento tem o objetivo de te ajudar a entender esse caminho de fazer dinheiro, cumprir um propósito e impactar o mundo, né? Eu sempre digo sobre essa questão do escolha os três. Escolha os três. Então, dentro desse contexto, né? Eu digo sempre impactar o mundo, ainda que o mundo de cada vez, através da sua vida profissional e empreendedora. Eu falei que eu vou fazer só nessas primeiras aulas um rápido resumo, não vou fazer em todas. Então, basicamente, nós estamos na segunda aula, nós tivemos um encontro zero aí, né, que foi um introdutório, que é o Comece Aqui, onde eu falei tudo que você precisa saber sobre a Empreenda Amor, sobre esse curso gratuito. Se você não conseguiu acompanhar, não tem problema. Esses primeiros encontros eu vou deixar disponível para todos vocês, então fica até o final que eu vou te dar uma orientação de como acessar, tá? Eu falei que todo mundo que se conecta com a gente tem um ponto em comum, seja empreendedor, funcionário, autor de serviço, líder eclesiástico, influenciador, desejam trabalhar por um propósito, mas ainda estão naquele viés de um dia no futuro, quem sabe talvez. Mas deseja liberdade, mas precisa entender que existe um processo, e o processo é clareza de propósito, entender como monetizar e depois entender o digital. E é isso que eu vou falar para vocês, isso que eu vou ensinar para vocês nesse treinamento, nesse curso, tá? Então eu me apresentei, né? Falei do meu livro, gente, e me esqueci ontem de dar o caminho para vocês terem acesso ao meu livro, tá? Me lembrem no final que eu vou disponibilizar um caminho para que vocês possam ter acesso ao meu livro. Falei da Empreenda Amor, dos 2 braços que nós temos aqui, falei da nossa grande visão, falei das pessoas que se conectam com a gente, um pouquinho da minha história, falei que a gente começou esse projeto lá na África do Sul, onde pessoas investiam $2.000 para receber o mesmíssimo conteúdo que estão recebendo gratuitamente. Falei que depois nós viramos uma base de impacto e a gente trabalhou no digital para gerar essa sustentabilidade, tivemos todos esses resultados, mas tudo com um propósito genuíno em Deus, né? Abençoamos muitos projetos com esse recurso e entrei na aula 1. Na aula 1 de ontem eu falei sobre o que é empreender amor na prática e essa cultura de entre fazer dinheiro, ver a grande comissão impactar o mundo, escolha os três. Então falei que a gente muitas vezes é condicionado a trabalhar pelo que ama, por segurança, por vocação, por dinheiro, mas tudo isso tem prazo de validade. Esse looping, né, de casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, para quê? Não faz sentido, existe um propósito maior. Eu falei que a gente tem que sair dessa mentalidade da dicotomia humana, de secular e sagrado, e a gente precisa realmente buscar mais conhecimento. E eu falei que o ponto de partida é o conhecimento de um propósito maior que tem a ver com reino, mas o reino em termos práticos na vida profissional, né? Fiz uma provocação dizendo que a gente sabe um pedaço da história, a maioria enxerga a era futura e não enxerga a era presente voltada à nossa vida profissional. E falei que o que impede isso é a nossa cultura, porque nós estamos numa cultura cristã, mas quando Jesus falou sobre isso, existe um império romano e um povo judeu. Então, o que ele falou, né, palavras que ele usou tinha menos a ver com religião e mais a ver com transformação. E daí, lógico, surge essa perguntinha: Rafa, mas o que isso tem a ver com a minha vida profissional? Rafa, será que isso é para mim mesmo? E é aí que a gente entra nessa segunda aula de hoje, tá? Então, o resumo foi rápido, eu quero deixar claro uma coisinha aqui. Então, corta para mim, corta para mim. Quando eu falo aqui sobre como fazer dinheiro com propósito, eu quero alinhar as expectativas, gente, que nesse encontro de hoje, obviamente, tá?
Eu não vou ficar entrando aqui, né, em métodos ou em apertação de botões. Eu não vou falar aqui especificamente sobre um tutorial de como clica ali para fazer dinheiro, né? Eu vou, inclusive nesse curso gratuito, falar para vocês também sobre o digital. Eu vou falar sobre estratégia de monetização, eu vou falar sobre como construir uma solução do zero, né? Seja você uma pessoa que vai atuar fora do online, para você que vai atuar no online, para você que quer, né, prestar serviço, para você que quer construir algo. Então, eu vou falar para todos os contextos que você possa imaginar. Mas eu quero alinhar a expectativa que o encontro de hoje, quando eu uso esse tema, como fazer dinheiro com propósito, eu quero fazer uma provocação aqui, trazer um entendimento que apenas mudando o seu padrão mental de enxergar as coisas, ou seja, a partir desse despertamento que aconteceu ontem, na aula anterior, que é sobre entender que existe um propósito, entender que existe realmente um sentido na minha profissão, eu posso agora fazer o quê? Transicionar de uma maneira de vida totalmente acumulativa, voltado para o mais para mim sempre, e agora eu ajusto para uma mentalidade, uma maneira de vida que eu chamo de mais distributiva, aonde sim, eu posso fazer muito dinheiro, mas agora eu entendo que não é mais sobre mim, e sim através de mim. Então, meu objetivo é mostrar exemplos de um empreendedor de serviço, tá? De um funcionário. Vou falar aqui sobre o contexto das mães também, tá? Se der tempo, eu falo dos influenciadores e dos líderes eclesiásticos, tá? Se não der tempo, eu deixo para o próximo encontro, na próxima aula. Mas vamos lá, né? Então, estou alinhando essas expectativas aqui simplesmente para você não, né, ter aquela visão infantil que, nossa, o Rafa vai mostrar hoje o segredo do como ficar rico, né, no piloto automático da minha casa. Isso eu não acredito. Eu acredito que tudo é um processo, que tudo que é grande começa pequeno e é um processo step by step, né? Passo a passo. Então a gente vai fazer isso nesse curso também, tá? Passo a passo. Tem uma música do Resgate que eu gosto mais, que eu gosto muito, que fala assim: passo a passo para nunca mais voltar. Olha o Rafa cantor. Então vamos lá, minha gente, começando, né? Qual é a sua intenção? Quando nós falamos de prioridade, Deus ele nos dá prioridades. Nós é que somos muito subjetivos, muito românticos, né? Quando perguntam para ele qual o principal mandamento, ele responde na lata. Existe um primeiro, coloca Deus acima de todas as coisas, e depois o próximo como a ti mesmo. Quando ele pergunta, quando as pessoas perguntam sobre ordem das coisas, ele fala: coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vai ser acrescentado. Então, com Deus existe uma prioridade e você precisa entender a aplicação disso dentro do escopo profissional e empreendedor. Então, quando eu começo aqui essa aula fazendo essa provocação sobre a intenção, qual é a prioridade da tua vida? A maioria de vocês vai responder algo muito parecido com isso. Ah, Rafa, em primeiro lugar é Deus, a minha família e o próximo. Vocês podem usar outros nomes, mas a maioria vai falar coisas nesse aspecto, tá? E por que isso é importante? Porque nós precisamos ser congruentes, como eu falei na aula anterior. Algo de tal, que eu preciso viver aquilo que eu falo. E aí que está o problema, porque quando nós falamos dessa mesmíssima prioridade, a pergunta que eu te faço é: será que você vive isso nos parâmetros do tempo, do dinheiro? A resposta ela é já praticamente respondida. Não. A maioria de nós tem essa prioridade no nível do valor. E quando eu falo valor, eu falo sentimento, afeto. O seu desejo é puro, genuíno. Então você coloca isso. Mas quando nós falamos no dinheiro e no tempo, a maioria de nós não. Por quê? Porque nós vivemos numa cultura atual que nos condiciona a um padrão. Lembra que eu falei da cultura no encontro passado? Então, a nossa cultura atual, ela faz mais ou menos assim: 89%, né? E eu brinco aqui, 0,8, de tudo que eu gero, né, na minha vida, em termos de tempo ou de dinheiro, vai para mim mesmo. Vai para mim mesmo.
né? Por mais que a gente fale, não, Rafa, mas o meu trabalho é de Deus, não, eu trabalho para Deus, mas isso é para Deus. Mas no final das contas, a maior parte vai para as suas próprias contas pessoais. Daí, 10% se você contribui na sua comunidade de fé, né? Aqui, óbvio, é uma média, né? As pessoas contribuem, né, para aquilo que nós chamamos de Deus, e eu brinco que 0,2% é para o próximo, e normalmente no Natal e no Dia das Crianças, quando nós estamos mais sensibilizados. A maior parte do tempo do ano, nós não nos lembramos dos pequeninos, dos menos favorecidos, dos vulneráveis, daqueles que mais precisam da gente. Por quê? Porque a gente está muito distraído e muito ocupado. Faz sentido? Ah, mas e o tempo? O tempo, mesma coisa, porque se a gente pensa no tempo, a gente, maior parte do tempo é para a gente. Por quê? Porque ou você está trabalhando, ou você está se deslocando, ou você está dormindo. E no pouco que sobra, você está ali, né, num pequeno grupo, numa célula, numa igreja caseira, na reunião, e fazendo algo de impacto para o menos favorecido. Muito pouco, né? Então, essa é a nossa cultura atual. Então, como uma base de referência apenas para aquilo que eu vou explicar didaticamente, eu quero trazer aqui um conceito que na Empreenda a gente chama de o conceito 51-49, tá? Então, eu já quero deixar claro aqui que esse conceito, ele não é uma regra, não é uma doutrina, você não vai estar em pecado se não seguir isso. É simplesmente um alvo que eu coloco para as pessoas que caminham comigo, alunos, mentorados, porque eu acredito muito nisso, tá? Agora, óbvio, se você não acreditar, não tem problema. Eu só quero que você esteja aberto, como Paulo, de analisar tudo e reter o que é bom, tá? Então, deixa eu explicar um pouquinho desse 51-49. Quando os discípulos lá em Mateus 6 começam a ficar preocupados com questões do dia cotidiano, como, por exemplo, o que eles iam comer, o que eles iriam vestir, eles estavam ansiosos com o dia de amanhã, Jesus vira para eles e fala: não fiquem ansiosos com o dia de amanhã. E daí ele vira e fala: coloca o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo vai ser acrescentado. Então, ali é o primeiro parâmetro de prioridade. Ele fala: o reino em primeiro lugar. Está claro isso, é absolutamente claro, né? Tudo, né? Vou falar igual o Fábio Coelho falou na conferência do Desescola. Tudo em grego é tudo, tá? Então, vamos lá, né? Dentro desse contexto, ele ainda depois reforça no Evangelho falando assim: porque vocês que são pais maus sabem dar boas coisas aos seus filhos. Imagina o pai que está nos céus. Antes que você abra a sua boca, ele já sabe o que você precisa e supre as suas necessidades. Então, ele está dando uma garantia que, se você coloca em primeiro lugar o reino e a justiça, tudo é acrescentado. E aí que buga a nossa cabeça, porque nós dizemos que somos cristãos de verdade, nós dizemos que seguimos as escrituras, mas na prática nós fazemos o oposto disso. Na prática, nós falamos assim: ai, quer saber? Eu vou trabalhar, vou fazer isso para depois colocar o propósito. Fala a verdade, não é assim? A gente muitas vezes não idealiza até isso. Não, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou alcançar esses alvos para depois fazer aquilo que Deus me mostrou. É assim. Por quê? Porque nós somos incrédulos. Nós, no fundo, não acreditamos que é possível trabalhar integralmente para o propósito em Deus e sermos muito remunerados, e sermos reconhecidos e podemos fazer aquilo. Então, gente, eu não sei, né, se isso daí era só comigo, né? Ou vocês estão em outro nível, né? Mas comigo era assim. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que o quê? Que ele falou primeiro. Então, como a gente está falando dentro de um escopo empreendedor, eu quero fomentar vocês ao quê? A vocês colocarem Deus como sócio de vocês. Então, quando você pensa numa sociedade, você tem um contrato social.
Nesse contrato social, tem que ter um sócio majoritário e um sócio minoritário. Então, o mínimo para que Deus seja o teu sócio majoritário é ele tendo 51% do seu contrato societário. Rafa, que loucura é essa? Calma, eu já vou explicar. Isso é um alvo, isso é um alvo. Né? Nessa hora, tem o pessoal que é avarento ou quem está passando por algum desafio financeiro e fala: não, eu não vou fazer isso. Calma, eu não estou falando que você tem que fazer isso. Isso daqui é só uma maneira de enxergar as coisas, tá bom? Então, gente, dentro desse escopo do 51-49, o que eu acredito? Eu acredito que, tá, Rafa, mas então como é que eu coloco Deus em primeiro lugar? Então, a gente tem uma referência de Mateus 25. Existe, sim, algumas linhas teológicas que acreditam que Mateus 25 é apenas para judeus, tá? Mas eu acho que vale a pena nós ganharmos isso em perspectiva, porque ainda que fosse só para os judeus, que eu não acredito, nós podemos pegar o princípio. Então, o que, que acontece em Mateus 25, 40, até 40, 30 e poucos até 42? Jesus ele diz sobre o momento futuro. Rafa, meu Deus, cadê a parte do fazer dinheiro, empreender? Calma, eu já vou entrar, eu preciso da base, tá? Então ele vira e ele fala o seguinte, né? Que ele vai separar as pessoas no dia final lá do juízo. Ele diz até que simbolicamente ele vai separar as ovelhas dos bodes, ou seja, os justos dos injustos. E ele diz que quando ele fizer isso, as pessoas vão ficar surpresas, porque ele diz que vai chegar, né, para aqueles que são os injustos, e ele vai falar assim: quando eu tive fome, você não me deu de comer. Quando eu tive com sede, você não me deu de beber. Quando eu estava nu, você não me vestiu. Quando eu estava no hospital, não foi me visitar. Quando eu estive preso, não esteve comigo. E quando eu fui forasteiro, ou nos dias atuais, seria um. Como é que fala, gente? Quando a pessoa vem de outro país, né? Fugitivo para o nosso país, esqueci agora o nome, né? Mas é muito presente isso, refugiado, a Vilma falou, refugiado, isso, né? Refugiado. Então, o que eu estava querendo dizer, quando fui refugiado, você não me recebeu. Então, ele falou sobre 6 aspectos práticos, que são aspectos muito conectados à vulnerabilidade das pessoas. Em termos bem literais, ele falou sobre os principais problemas que existiam naquela sociedade. E daí aquelas pessoas que estavam ali não entenderam. E elas falaram: Senhor, mas quando nós estivemos com fome, com sede, nu, preso, forasteiro, né? Ele falou: quando você não fez aos pequeninos irmãos, a mim você não me fizeste. Então, o que esse princípio de Mateus 25 nos traz em termos literais? Você pode querer romantizar, ele está sendo explícito. E aqui, gente, eu vou pegar um pouquinho o filme com vocês, tá? Porque meu papel também é dar uns soquinhos aqui, ó. Pá! Nós, muitas vezes, como cristãos, somos aqueles que querem selecionar o que nos agrada, né? Então, quando tem algum texto assim que fala algo bom, a gente, ai, tomo posse. Ai, amém. Ai, é isso, a gente vai escolhendo, né? Agora, quando a gente lê algumas coisas assim que são meio diferentes, igual o jovem rico, né? Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. A gente diz assim: não, não, não é bem assim, não é bem assim, né? Por quê? Porque a gente tem dificuldade de lidar com algumas coisas que nos confrontam, né? Então, esse texto é um texto literal. E eu quero dizer uma coisa: Jesus Cristo, né, que está sendo a base aqui de estudo para esse contexto empreendedor, né? No meu livro Empreenda Amor, eu falo: descubra o que o empreendedor que impactou mais de 2 bilhões de pessoas pode ensinar. Eu falo de Jesus como empreendedor. Ele é muito prático. Ele é muito prático. Quando o religioso pergunta como é que eu posso amar o meu próximo? Se fosse nos dias atuais, a gente ia falar assim: ah, é só você orar, é sentir, é você ter um sentimento pela pessoa. Não, ele diz: você quer saber como amar o próximo? Daí ele conta o quê? Uma parábola.
De quem? Do bom samaritano. Ele diz, olha, tinha lá um sacerdote, que é o principal referência de mestre da lei. Ele viu um ferido, passou e não fez nada. Tinha um levita, que é a principal referência da tribo de Levi ali, que louvava. Ele vira e fala, olhou o ferido e não fez nada. Mas o samaritano, que era um povo inimigo dos judeus, né, dos israelitas, né, ele diz, o samaritano olhou, viu o ferido, colocou no cavalo, limpou a ferida, levou a uma hospedaria e pagou a hospedaria e cuidou daquele ferido. E ele diz para o religioso fariseu, quem você acha que amou? Daí ele teve que ser confrontado. Ele diz, então, se você quer amar o teu próximo, faça como ele. Então, Jesus, ele é prático, gente. Jesus, ele é prático. Nós que ficamos, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Só que ele diz assim, quem me ama é quem faz a minha vontade. Então, ele é muito explícito. Então, vamos lá. Baseado nisso, esse 51:49 tem qual referência? Que, anota aí, Jesus decidiu ser amado, em termos práticos, através do próximo e do pequenino. Isso é bíblico, tá? Então, esse alvo aqui que eu estou trazendo só com uma mentalidade distributiva é o quê? É entender que se você colocar esse alvo, você está realmente com uma forte tendência a ser impactado e impactar. Então, 49 vai ser o seu resultado e 51 é o propósito maior em Deus, que aqui eu estou chamando de próximo. Você pode chamar do jeito que você quiser, tá? Quando eu falava disso, né, lá em 2015, em algumas faculdades em São Paulo, né, no Taboão da Serra, ali, né, falei esqueci o nome da outra cidade que eu falava bastante. As pessoas falavam, Rafa, você é louco, isso não para de pé. Isso não faz sentido, né? Por quê? Porque a nossa cabeça, ela é uma cabeça, né, avarenta, limitada, escassa. Então, eu quero mostrar aqui com exemplos práticos como isso faz sentido. Então, vamos lá. Vamos falar aqui do caso do empreendedor, tá? Eu coloquei aqui a palavra empreendedor e empresários porque eu acredito que o empreendedor ele não restringe apenas aqueles que são empresários, tá? Então, empresário é quem tem uma empresa, quem tem funcionário, quem tem uma estrutura. O empreendedor, ele pode ser empreendedor em vários aspectos. Ele pode ser aquele que tirou uma ideia da cabeça e colocou na prática ali, né? Então, ele pode ser uma pessoa que está solo, mas é um empreendedor. Então, beleza, vamos trazer um exemplo aqui desse 51:49 dentro do aspecto da divisão de lucro, tá? Da divisão de lucro. Então, eu vou usar aqui o exemplo de uma escola particular, tá? Aonde no mesmo bairro tem uma escola com um proprietário com uma mentalidade distributiva alinhado ao reino, aonde do lucro que ele tem nessa escola, ele pega 49 para ele e 51% ele reverte para fazer uma diferença na Terra. Então, ele cria escolas gratuitas. Então, por exemplo, ele está ali numa escola, numa qualidade boa, num lugar bom, mas ele decide fazer uma escola na mesma qualidade lá numa favela, numa comunidade carente, para crianças que nunca poderiam ter condições financeiras. Ou ele pega esse 51 e ele constrói um projeto educacional dentro de um presídio para ajudar pessoas a terem uma reintegração verdadeira, com princípios na palavra. Então, essa é uma escola alinhado a essa mentalidade distributiva. Mas no mesmo bairro, tem uma outra escola com o mesmo nível de qualidade, só que com uma mentalidade convencional, que é aquela mentalidade do mais para mim sempre, acumulativa. E daí o dono, o sócio, ele pega 100% de lucro e ele, né, bota no bolso. Ele monta um celeiro para guardar, tá? Daí a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: se você, né, conhecesse ambas as escolas, elas tivessem a mesma qualidade, a mesma estrutura, o mesmo preço, mas essa daqui, ela tem transparência, ela tem até uma auditoria e ela vira e fala assim:
olha, eu vou pegar até um percentual do tempo, ou seja, ela não pega só os 51% no lucro, mas ela pega no tempo. E ela coloca ali uma grade curricular complementar aonde as crianças vão aprender, né, finanças baseado nos princípios bíblicos. Vão aprender, né, a impacto social, vão aprender, né, sobre questões que nós não aprendemos na vida cotidiana, como inteligência, como questões atuais. E, né, ela ainda pega o lucro e faz isso que eu acabei de falar. Então, essa escola ela tem um slogan, né? Aqui o seu filho não apenas é transformado, mas ele se torna um transformador. Eu sou bom de marketing, né, minha gente? Então, se você tivesse que colocar o teu filho numa escola, você colocaria o teu filho em qual escola? E, obviamente, se você pudesse pagar, pensando que é uma escola particular. Essa, gente, é a resposta óbvia. É claro que todo mundo colocaria aqui. Por quê? Porque até o ateu colocaria o filho dele ali. Porque as pessoas estão carentes de quê? De realidade. As pessoas estão carentes de verdade. Elas estão. Por isso que hoje está na moda fazer a diferença, gerar impacto, fazer alguma coisa assim significativa, né? Porque as pessoas elas estão desejando isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que, né, isso aqui vai ter um crescimento exponencial em escala, e isso aqui vai ter um crescimento linear. Então, o que, que significa? Linear é quando algo cresce assim, ó, quase como uma linha reta, mas tem um leve crescimento. E o que é o exponencial? O exponencial é quando cresce assim, ó, de maneira muito fora da curva, porque tem alavancagem. Então, o que acontece? Por essa escola ter esse fator de diferenciação significativo, ela vai ter um volume maior. Logo, esses 49%, ele pode ser milhões e milhões e milhões. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que essa conta fecha sim, porque aqui eu não estou falando do faturado. Porque se o meu negócio, o meu empreendimento é do reino, o custo também é do reino. Então, o faturado, você vai pagar os custos, vai pagar todo mundo, mas do lucro você faz isso. Então, aqui você pode ter muito resultado. Ah, Rafa, mas isso daí não é fazer para mostrar? Não é fazer para mostrar. É o que eu tenho um mentor, né, que é o Luiz Hermínio, ele fala isso. Que não tem que fazer para mostrar, mas a gente deve mostrar o que faz para ser um parâmetro de referência para a próxima geração. Então, eu estou dando um exemplo de uma escola. Talvez você seja da área da educação, né? Mas a gente poderia falar, por exemplo, de um hospital que pega 51% do lucro e constrói, né, um outro hospital numa favela, ou gera atendimentos gratuitos na mesma proporção, ou constrói centros de pesquisa. Eu poderia falar, por exemplo, de um banco que pega 51% do lucro e faz um fundo social de doações, ou gera empréstimos sem juros para projetos de impacto. Quando eu falo de banco, nessa hora as pessoas falam: ah, você está maluco, você é muito ingênuo, né? Você é muito sonhador, utopia. Construtora, né? Que pega parte e constrói. Então eu quero dizer, gente, que o problema não é o dinheiro, mas é a prioridade. Quando você tem a prioridade certa, o dinheiro ele é abundante. Então, de novo, você pode fazer milhões e milhões, porque o dinheiro, ele é neutro. Dinheiro é o quê, gente? Dinheiro é papel, dinheiro é dígito, o dinheiro só amplificará quem você é na tua essência. Então, eu quero mostrar algumas possibilidades aqui de exemplos reais. Então, por exemplo, Construid. Construid é um projeto de um colega meu, o Bubu, que ele é da área de engenharia e construção, e ele começou a Construid, que é uma empresa dessa área de construção que constrói casas ou reforma casas para pessoas que estão em extrema vulnerabilidade social. Então já existe. Quando eu falei de banco, tem o Banco Pérola. O Banco Pérola, gente, pasmem, é um banco brasileiro.
feito por uma mulher que ela entendeu isso e ela decidiu. Então, o que, que o banco pesquisa? Não acredita em mim, não. Vai lá no Google, escreve Banco Pérola. O Banco Pérola é um banco de impacto social. Então, ele empresta para pessoas das classes C, D e E, pessoas de extrema vulnerabilidade social que, por exemplo, gostariam de empreender comprando ali, né, materiais ou começando uma barraquinha de milho, de hot dog, mas está com o nome sujo. Nenhuma outra instituição bancária daria um dinheiro, mas eles, por uma série de critérios, dão um voto de confiança e emprestam com um juros baixíssimo, baixíssimo, quase zero, só para gerar a operação rodando. E daí eles pegam aquele recurso e reinvestem, e reinvestem, reinvestem. Essas duas organizações, elas são organizações que fomentam o empreendedorismo social no Brasil. Pesquisem. Eu fiz cursos nessas organizações, são muito bons. E para quem, né, não conhece esse modelo de Business as Mission, que eu vou falar na próxima aula, existe hoje um movimento global chamado Business as Mission, que é BAM, né? Hoje a Empreendamor é um BAM. Já existem várias organizações no Brasil de empreendedores que fazem isso, não exatamente aos moldes que eu estou falando dos 51-49, mas que estão se ajustando, né? Então, talvez você não vai conseguir começar com 51-49, mas você pode começar com 90-10, 80-20, 70-30. Tá? Beleza, vamos falar agora de um funcionário, porque talvez você fale assim, poxa, Rafa, muito legal tudo isso, mas eu sou funcionário, né? Então, como funcionário, você talvez não vai conseguir fazer isso no nível do lucro, porque você não tem lucro. Então, você vai ter três caminhos. Ou o caminho do intraempreendedorismo social, ou intraempreendedorismo missional, que eu já vou explicar. Ou trabalhar numa empresa do reino, ou uma empresa que já esteja alinhado com essa perspectiva, como um business as mission, porque a partir do momento que você trabalha no lugar que trabalha por um propósito maior no reino, você já está trabalhando. Ou, em último caso, o fruto virar semente. Então, vamos lá. O que é intraempreendedorismo? Vou dar alguns exemplos. Então, eu dou esse exemplo aqui, eu preciso até trocar esse exemplo, porque eu sempre dou o mesmo, né? Mas é porque acaba sendo mais cômodo para mim. Mas tem vários, vários, vários exemplos hoje no Brasil e no mundo, tá? Mas aqui eu dou o exemplo da NBS, que é o quê? Que é uma funcionária de uma agência que estava de alguma forma frustrada, inquieta, e ela, né, promoveu e, na verdade, pediu, propôs para a empresa que ela trabalhava começar a ter uma ação de impacto. E eles começaram um braço, né, que foi a NBS Rio Mais Rio, que foi o quê? Que foi começar dentro de uma empresa um outro braço de impacto, né? E daí o que aconteceu? Ela usou os recursos da própria empresa e virou um braço e depois virou uma outra empresa. Então, isso parece loucura, mas se você é funcionário, saiba que hoje muitas empresas de médio e grande porte já têm um percentual da renda onde eles revertem para algo de impacto. Ah, porque eles são bonzinhos? Não, porque existe lei de isenção, né, tributária. Então, eles fazem isso para muitas vezes não pagar imposto, onde eles canalizam aquela receita que eles pagariam de imposto para algo que gera algum impacto. Agora, por que isso é tão importante para a gente saber? Porque enquanto você não ocupa uma mesa, outras pessoas vão ocupar. Então, infelizmente, hoje a gente vê em muitas organizações esse dinheiro na mesa e a gente não ocupa esse lugar. E sabe o que acontece? Um monte de gente com uma intenção desalinhada com o que a gente crê está ocupando com uma narrativa muito bonita de diversidade, vamos olhar para os menos favorecidos não, para a minoria, mas no final das contas está usando essas verbas privadas para o quê? Para entubar uma narrativa ideológica e nada disso chegar no órfão, na viúva, no oprimido. Eles não são obrigados, tá, minha gente? Isso daí é dinheiro privado. Mas eu estou falando que talvez já existam dentro da tua empresa, na área de RH ou numa área de impacto, o dinheiro. Você só precisa achar isso e se colocar à disposição para canalizar isso em algo que transcende.
Trabalhar, gente, é simples. Então, por exemplo, tem um projeto incrível, se não me engano, lá em Recife, que é o Shores of Grace, que combate a prostituição infantil. Talvez você tenha o desejo de trabalhar com isso. Então, você pode trabalhar lá e você pode trabalhar pelo reino, procurar um business as mission, né? Muita gente trabalha aqui comigo na Empreenda, né? Ou como empreendedor, no community commerce, outras frentes. E o que é o fruto virar semente? É você, poxa, trabalha numa empresa que não tem nada a ver com o propósito e você não tem abertura, uma empresa de parafuso, uma empresa de nada a ver. Então você vai fazer, por exemplo, igual John Wesley fala na biografia dele. John Wesley foi um grande homem de Deus que falou do evangelho para muitas nações. Ele, numa fase da vida dele, ele viu que ele tinha feito um impacto tão grande falando do amor de Deus, mas ele não estava, de fato, fazendo o quê? Ele não estava gerando ali um impacto para o menos favorecido, para o oprimido, para aqueles que muitas vezes precisam. Então, o que ele fez? Ele separou um percentual da receita dele para isso. Então, o que ele basicamente fez? Ele aumentou a receita sem aumentar o custo. E essa diferença ele canalizava para impactar as pessoas que precisavam. Isso parece difícil para a gente, né? E é, de fato, no começo, porque a gente está numa cultura, lembra? Ganha mais, gasta mais, ganha mais, gasta mais, ganha mais, gasta mais, ganha mais, gasta mais. Agora, se a partir deste curso, você, cara, despertar e falar, não, eu vou buscar ter mais receita, e obviamente eu posso aumentar os meus custos, mas eu não preciso aumentar na mesma proporção. E daí você vai pegar essa diferença e poder gerar algum tipo de impacto, né? Impactar ali uma organização que já existe e é séria, que você pode ser um doador, ou você pode pegar isso e fazer o que eu falo para os meus alunos, que é ter um fundo de propósito, onde você vai investir no propósito que Deus está te confiando para você gerar um impacto. Ou você pode, né, ser uma resposta para pessoas que precisam, tá? Então, aqui é o caminho do funcionário, tá? Beleza. E o prestador de serviço? O prestador de serviço, gente, ele é diferente. Por quê? Porque ele troca tempo por dinheiro. Então, ele também não vai trocar o quê? O lucro. Ele vai ajustar no parâmetro do tempo. Então, imagina, por exemplo, um coach, um terapeuta, um psiquiatra, alguém que trabalha na área emocional, né? Ele doar ali um percentual da agenda dele para ajudar pessoas que estão com problema de saúde mental, com problemas emocionais. Imagine pessoas que talvez você seja um provedor de serviço mais ali operacional, um pintor, né? Um designer, é, enfim, alguém que faz algum trabalho mais manual, seja artístico ou mais operacional, mas você separa um percentual da tua agenda e você, né, coopera com um projeto social que nunca poderia pagar, ou com uma pessoa que está começando um projeto, ou com uma causa que você acredita, entendeu? Imagina um médico cirurgião e ele tem lá um valor da hora dele alta, mas ele pega um percentual da agenda dele e ele doa para fazer cirurgia para pessoas que nunca poderiam pagar. Então, quando você faz isso, você está alinhando a sua vida com os valores do reino, com essa cultura de congruência. E, de novo, isso já existe, né? E para ser um tapa na nossa cara, né? Play! São organizações que não são cristãs. Então, o Instituto Pro Bono, ele fomenta advogados a doarem os seus honorários para pessoas que não poderiam pagar. O Médicos Sem Fronteiras, eu encontrei eles lá no aeroporto de Johannesburgo, no mesmo voo, né, voltando de Moçambique. Ou seja, eu estava batendo um papo com o pessoal ali da liderança, eles estavam falando que eles fomentam os médicos ao quê? A doarem as suas férias para ajudar pessoas que estão em extrema pobreza. Então, isso é um tapa na nossa cara. Por quê? Porque a gente muitas vezes fala, prega, diz do amor de Deus, mas o que você está fazendo de fato para ser uma resposta para o órfão e para a viúva? De novo, Rafa, você acredita que a salvação, o reino de Deus, é por obras? Não, gente. Eu acredito que, de fato, a salvação é pela graça. Não tem nada que você possa fazer para alcançar aquilo que Deus já fez por nós. O preço já foi pago naquela cruz. Mas agora nós precisamos amadurecer. Por quê? Porque eu fui alcançado pela graça e agora eu, como um filho maduro, sou a graça para com os outros.
eu sou usado por essa graça para com os outros, porque Deus usa a matéria-prima, que são quem? Os filhos dele na terra. Então você pode ser usado para ser uma resposta para com o outro, para dar comida para quem tem fome. Gente, isso é muito real. Tiago ele fala: qual é a verdadeira religião? É cuidar do órfão e da viúva. Se você olhar para a igreja no primeiro século, eles tinham na pauta deles isso de cuidar das mesas. Tanto que quando foi levantado ali os diáconos, é por quê? Porque eles estavam servindo as mesas dos necessitados e não tinham tempo. E os apóstolos eles foram focar na palavra e na oração. Então, isso é algo que não está só ligado à instituição ou à comunidade de fé. Isso está ligado a todos nós que somos parte da Igreja de Cristo na Terra. Faz sentido, gente? Faz sentido? Então, nós precisamos ser intencionais, porque talvez seja muito fácil você terceirizar isso, tá? Gente, por conta do tempo, eu não vou falar hoje do influenciador, não vou falar hoje do líder eclesiástico, tá? Eu vou deixar para falar, então, na nossa terceira aula, e a gente vai seguindo nesse curso, tá? Nesse flow, tá? Eu me comprometi com vocês de entregar, né, o meu melhor conteúdo aqui para vocês nessas 21 aulas, mas eu não vou ficar restrito, tá? A seguir um cronograma fechado. Eu vou fluir à medida que eu for vendo que é importante eu dar uma ênfase aqui, outra ali, e daí, se precisar, eu trago conteúdo de uma aula para outra, combinado? Mas agora eu quero trazer, né, um vídeo que eu sempre mostro, que é um vídeo que eu inicialmente utilizei para as mães, porque as mães, quando elas se conectavam comigo, muitas mães de alguma forma ali, né, deixaram o mercado de trabalho para cuidar da maternidade e daí, né, não se viam no exemplo do empreendedor, do funcionário, do de serviço, e falavam: Rafa, mas e eu, né? Como é que eu posso trabalhar? Então, para você que é mãe, para você que também não é mãe, esse vídeo vai fazer muito sentido para você, porque ele ilustra um pouquinho dessa questão de trabalhar por um propósito, tá? Então, o vídeo está em inglês, mas tem legenda. Eu quero que vocês aqui, tá? Parem um pouquinho e ouçam com atenção esse vídeo, porque ele é bastante importante para tudo aquilo que a gente vai falar, tá bom? Nos próximos encontros. Então vamos lá. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's call was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again,
regards to this man's calling, everything he's done in life would be burned up before the judgment seat of Christ. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather... Gente, eu acho que cortou o final, né? Não? Teve esse finalzinho aqui? Teve, né? Muito forte, né, gente? Então, isso aqui realmente é muito forte. Então, me fala só se esse finalzinho aqui, né, ele saiu para vocês, porque eu aproveitei aqui e dei uma saidinha enquanto estava tocando o vídeo. Saiu esse finalzinho aqui? Não passou esse final? Não é possível. Então, vamos ver aqui. In regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Que estranho. Então, vamos voltar aqui, tá? Depois, na edição, vou tentar ajudar. Doideira. Então, volta lá. I only raised 3 children. Vai. I never... Calma aí, gente. Me perdoa, tá? Eu acho que... Question: what are you called to do? I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Beleza, gente. Tivemos esse probleminha aí. Não sei o que aconteceu, mas basicamente esse é um vídeo que fala um pouquinho sobre essa questão da predestinação, né? Então, ali tinha um contador que foi pastor, o pastor que foi contador, e daí a mãe chega no final e fala, mas eu nunca fiz nada. E daí o Senhor fala para ela ali, não te chamei para fazer algo, né? Eu te chamei para cuidar dos teus filhos e eles iriam impactar muitas pessoas e tudo mais. Então, é óbvio, tá, gente, que isso é só um, um vídeo, né, ali lúdico para tentar expressar um pouquinho disso. Eu não acredito exatamente dessa forma. Eu acredito que Deus não vai nos analisar baseado numa profissão. Porque ora eu sou empreendedor, ora eu sou professor, ora eu estou me movendo, né, em outras frentes, não há problema nisso. Mas o que nós precisamos tomar aqui de ganho de tudo isso aqui é: nós não estamos nesse mundo por acaso. Você está aqui por um propósito. Então a palavra fala que o Senhor ele vai abrir o livro
E ele não vai fazer o que a gente aprendeu muitas vezes dentro do contexto religioso, que ele vai olhar e falar assim: olha, você foi bom, fez coisas boas, vai para o céu. Ah, você fez coisas erradas, vai para o inferno. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que ele vai abrir o livro da vida e ele vai avaliar o quão fiel você foi para aquilo que ele te predestinou. Então, ou seja, você foi escolhido antes da fundação do mundo para algo nessa terra. Isso não tem que te inquietar, porque eu não sei exatamente, mas você precisa estar aberto para essas coisas para você entrar num processo de alinhamento, tá? Então, gente, esse encontro de hoje foi um encontro onde eu quis mostrar um pouquinho dessa mentalidade distributiva. Como eu falei no início, né, eu vou sim falar sobre meios de monetização, sobre como construir, né, essa questão do propósito, como rentabilizar, né, como funcionaria isso no digital e muitos caminhos, mas hoje eu quis trazer só essa provocação, que o simples fato de você mudar a tua maneira de enxergar, de fato isso faz toda a diferença na tua caminhada, tá? Então, quem acha que valeu a pena esse encontro de hoje, escreve aí, valeu a pena. E você que está aqui vendo a gravação, escreve nos comentários, eu assisti até o final, tá bom? Então, gente, né, quero reforçar que, né, nas próximas semanas nós vamos realizar a nossa principal imersão aqui da Empreendamor, que é a imersão Empreendamor WGP, de 2 dias no final de semana inteirinho, para que você possa, né, ser impactado positivamente. E para vocês que estão fazendo parte desse curso gratuito, eu vou viabilizar para vocês, né, de uma maneira muito simbólica, a participação dessa imersão pelo valor absurdo de R$ 67. Então aproveite, porque talvez ainda dentro desse período do curso, né, vai ser um outro lote e o valor vai ser maior. Então, se você de fato quer participar, fala para a pessoa, né, que te conectou aqui com a Empreenda, porque você só se conecta aqui através de outra pessoa, tá? Ah, Rafa, mas eu não sei se eu vou estar na data, se eu vou poder, não tem problema. A gente propositalmente não fala as datas até que a pessoa ela entre e participe do nosso encontro de boas-vindas da imersão, tá? Por quê? Porque a gente vai explicar exatamente o que fazer se você pode participar só no sábado, se você pode ir no domingo, se você não pode, você pode ir parcial. A gente dá todas as instruções para que você possa ter acesso a tudo isso, tá bom? Então, fora isso, eu falei ontem, né, que quem desse esse passo da imersão, eu iria fazer algo ainda, né, melhor para abençoar vocês. Então, nós conseguimos fazer. Então, o que aconteceu? A gente preparou uma área de membros bonitona ali, padrão Netflix, aonde para todos aqueles que, né, aderirem à imersão, vocês vão ganhar o curso, né, com todas essas aulas que estão recebendo, mas vai ficar lá disponível por tempo forever, eterno. Então, para você que está participando aqui totalmente gratuito, você realmente vai receber esse conteúdo, mas ele vai ficar disponível por 24 horas. Eu disse que apenas as primeiras aulas que eu disponibilizei aqui, né, por mais tempo, mas depois as aulas saem do ar. Então, você vai ter uma área de membros organizadinha, né, cada etapa vai ter, né, conteúdos complementares que eu vou colocar lá também dentro da área de membros, tá? Então, se por acaso você caiu de paraquedas e você não sabe quem te conectou aqui, daí você lá no grupo do WhatsApp que você tá, procura, né, o administrador, que é o Fabiano Nap, tá? O Fabiano Nap, ele pode te ajudar também, tá? Beleza. Fora isso, gente, eu fiquei de falar aqui como é que você tem acesso ao meu livro, né? Se você está pela primeira vez. Então, deixa eu só falar uma coisa antes do livro. Quero falar que amanhã a gente vai ter, né, o nosso próximo encontro, onde eu vou falar sobre... Opa, eu vou falar sobre isso aqui, ó. Eu vou falar sobre o que todo cristão deveria saber sobre Deus, dinheiro e sobre sua profissão. Então, eu vou falar sobre Business as Mission, sobre Tendmaker, B4T, negócios sociais e a diferença disso tudo com a Empreenda Amor. Então, acho muito legal você participar, tá? E depois eu vou entrar em outros temas ainda essa primeira semana aqui do curso, que propósito e dinheiro, o que vem antes dos dois, né? Vou falar sobre o caminho descomplicado que você não pode ignorar, né? Vou falar sobre, né, o jeito certo para você começar a gerar recursos. E beleza, né? Para você
tá? Que está aqui participando desse curso gratuito. Como é que eu recebo, Rafa, o meu livro, o teu livro gratuito? Então, gente, eu já quero deixar claro que não é um e-book qualquer, é um livro profundo, né? São mais de 200 páginas, estou sem ele aqui. Deixa eu ver se está aqui. Não estou com ele aqui, tá? Mas o que você precisa fazer? Você precisa simplesmente, tá, entrar no meu Instagram. Então, você vai lá no meu Instagram. Meu Instagram é do Rafa Vila Real. Então, é só você colocar o do na frente, tá? Então, você vai do Rafa Vila Real. E daí, você precisa fazer duas coisas, tá? Bem simples. A primeira coisa, eu só vou disponibilizar o meu livro para quem estiver seguindo o nosso perfil lá. Então, por quê? Porque eu acredito em conexões, tá? Não é sobre ter seguidor, mais, menos, não é sobre isso. É porque, de fato, a gente acredita que quem está indo para o mesmo lugar se encontra pelo caminho. E eu acredito que existe uma conexão de espíritos semelhantes. Então, né, nesse meu perfil, né, a gente vai postar muita coisa relacionado a essa realidade. Então, né, é só você vir aqui, clicar em seguir e você vai clicar em mensagem. No meu aqui não está aparecendo, mas você vai clicar em mensagem. E daí você vai mandar um direct, né, falando, Rafa, eu estou no curso gratuito e gostaria do teu livro, né? E pronto. Daí a gente vai só conferir se você estiver seguindo e daí a gente vai, né, disponibilizar o livro completo para vocês, tá? O Fabiano Nap mandou aí para quem está no chat e para você que está aqui assistindo a gravação, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo no YouTube o link direto para você ir clicar, seguir, mandar um direct e a gente vai te mandar, né, o livro completo para você receber esse conteúdo, tá bom? E daí, né, muita gente me perguntou, Rafa, mas e a conferência Empreenda Amor em novembro? Né? Em novembro eu vou lançar o meu livro na segunda edição, com um capítulo novo, e só vai ter a possibilidade de participar quem for para a conferência em São Paulo. Tá? Então, como que eu posso participar? Né? Como é que vai funcionar? Quando você der esse passo para, né, entrar na nossa imersão, a gente vai lá, tem uma próxima página que vai ter todos os detalhes da conferência em São Paulo e você vai poder, né, fazer parte, tá bom? Gente, então é isso, vamos que vamos. Hoje me alonguei um pouquinho, né? Mas valeu a pena, né? O pessoal escreveu aqui, valeu a pena, show. Então vamos fazer uma rápida oração, né? Como eu falei, a gente sempre terminar aqui a aula, né, alinhado. Se você puder fechar os teus olhos por um minutinho, quero te pedir para fechar os olhos e falar para Deus, de fato, trazer as aplicações disso na tua vida. Eu sei que talvez você não esteja neste momento, talvez você não esteja exatamente, né, ainda dentro dessa realidade. Mas eu quero que você ore falando, Senhor, me traz aplicação para isso que o Rafa falou, que eu possa de fato entender, né, aquilo que o Senhor tem para esse ciclo, para esse tempo, para que eu possa viver isso. Amém? Então, feche os teus olhos, vamos fazer essa rápida oração. Senhor, eu quero te agradecer por esse encontro, quero te agradecer porque eu sei que cada um está aqui é porque tem um propósito e o Senhor está à frente de tudo. Então eu oro, Senhor, para que de fato todos aqui possam ser impactados, todos aqui possam ter um dia abençoado e que dentro dessa mentalidade distributiva eles possam receber isso no espírito, para que eles comecem a mudar a mente, porque Paulo fala, não se conforme com o presente século, mas se transforme com a renovação do vosso entendimento para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, que eles possam aqui realmente não se conformar, mas serem transformados dia a dia. Uma mentalidade distributiva, uma mentalidade de transbordar para aqueles que precisam, uma mentalidade de ser uma resposta na Terra. E que eles possam viver isso gradativamente, baseado no momento que eles estão. Que eles possam dar pequenos passos nessa direção, para que eles possam, sim, ser intencionais. Dando comida para quem tem fome, dando bebida para quem tem sede, assistindo o que está no hospital, preso, nu, o estrangeiro,
e em tudo, que a gente possa manifestar essa congruência. Eu te agradeço, eu te louvo, nós te damos, meu Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Amém e amém. Amém, gente? Valeu demais, Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia, então nos vemos na nossa próxima aula. Até mais, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau.